Pode dormir tranquilo. Quando você acordar, vai ter surpresa. Eu mesmo ainda nem dormi, né? Porque agora são 1h54 da manhã, né? Quando eu estou começando a gravar esse vídeo, porque alguns momentos atrás saiu uma troca bombástica, talvez uma troca que todo mundo estava esperando, mas enfim. O que acabou de acontecer talvez mude o basquete dos próximos 5 anos aí, né? O mundo da NBA. É oficial, rapaziada, Giannis Antetokounmpo é o novo jogador do Miami Heat. Pat Riley finalmente fez alguma coisa para ser lembrado, né? Porque faz tempo que você tá trabalhando aí via Bluetooth, via home office, não sei. Rapaziada, menos de 24 horas do draft de 2026. Depois de 13 anos e um título histórico aí, né? Uma novela de bastidores que parecia um enterro, na verdade, né? O nosso Greek Freak tá saindo de Milwaukee, finalmente, né? E se você acha que essa troca foi uma troca comum, você não tem noção do pacote que o Miami Heat enviou aí pro Milwaukee Bucks e muito menos sobre o que o Boston Celtics tentou fazer para adquirir o Giannis Antetokounmpo, que eles também estavam na briga, né? Então, rapaziada, já deixa o like aí, se inscreve, porque além de ser bombástica essa troca, é bombástica eu fazer 3 vídeos em menos de uma semana. Então, eu mereço um like e mereço comentário. Vamos direto ao ponto, rapaziada. O que o Miami Heat entregou pro Milwaukee Bucks aí, né, pra conseguir Giannis Antetokounmpo e conseguir também Bobby Portis. Bobby Portis aqui, ó. Já vou ter que, né, esse cenário aqui já não vai existir mais, né, porque, mano, afinal de contas estamos falando de Giannis Antetokounmpo e nada poderia sair de graça, né. E o pacote é gigantesco, lá ele. Então tá indo pro Bucks Tyler Herro, né, que tá voltando pra casa, já que ele cresceu lá pros lados de Milwaukee, né, tem também o pivô Kelaware, tem também Jaime Jaquez Jr., que eu trombei na NBA House, né, que inclusive quase levou o prêmio de 6º homem na última temporada da NBA. E também tem o novato Kasparas Jakusionis. Que nome legal, que nome divertido, não é mesmo? Ele aí que foi a escolha de número 20 do ano passado. E além disso aí, né, o Milwaukee Bucks tá levando 3 escolhas de primeira rodada, incluindo aí uma escolha número 13 do draft de hoje, né? O draft é hoje, rapaziada. E uma pick swap para 2030 e mais uma escolha de segunda rodada de 2033. Basicamente, rapaziada, foi tudo ou nada, né, mano? Pat Riley olhou para aquele time ali que, né, foi muito mal na última temporada, um time que caiu pro Charlotte Hornets na última temporada. Ele olhou para aquele ali e falou: beleza, não dá mais, vou ter que trabalhar, porque, como eu disse aí, mano, o cara não tava trabalhando. Ele não tava trabalhando. O torcedor Miami Heat tá ligado. O cara não conseguiu trazer o Damian Lillard, não conseguiu trazer o James Harden, não conseguiu, quem mais que ele não conseguiu trazer? Quantas estrelas foram prometidas aí pra torcida do Miami Heat, mas finalmente vocês conseguiram. E aí, rapaziada, chega aquele momento que a gente fala que o Miami Heat não estava sozinho nessa, não estava sozinho, porque tava uma briga aí entre Boston Celtics e Miami Heat. Quem ia ficar com o grego? Acho que até o Minnesota Timberwolves também tinha entrado nessa briga, depois eles saíram, mas enfim, foi difícil, tá? A gente basicamente passou as últimas 2 semanas aí negociando com o Miami Heat e Boston Celtics para chegar aqui na hora H poder escolher quem ia ficar com o Giannis Antetokounmpo. E sim, rapaziada, o Brad Stevens estava entrando forte nessa jogada aí, tá? Porque eles iam oferecer simplesmente Jaylen Brown, que foi MVP das finais de 2024, e mais 2 escolhas de primeira rodada. Os caras não veio levinho não, tá? E aí você para analisar. Imagina o estrago que seria Giannis Antetokounmpo e Jason Tatum jogando juntos. Ainda bem que, né, que não rolou, né? Enfim, o meu time não é nem da Conferência Leste, então já não é problema meu. Eu queria o Giannis Antetokounmpo no Clippers? Queria, né? A gente tinha um pacote melhor para oferecer. E aí vocês vão perguntar, tá, mas por que o Milwaukee Bucks recusou a oferta do Boston Celtics? E é simples, porque o gerente geral aí do Milwaukee Bucks queria flexibilidade. Em vez deles pegar uma super estrela, que era o Jaylen Brown, que já estava pronta, um contrato gigante, e aí, para tentar vencer agora, eles quiseram 4 jogadores jovens ali na casa dos 20 anos, escolhas de draft aí, né, pro novo técnico aí, o Taylor Jenkins, começar do zero, aquele rebuild orgânico, tá ligado? A própria torcida do Bucks já tava cansada dessa novela aí, acho que mais de 53% dos torcedores que foram entrevistados aí, eles falaram que, mano, tá ok, se o Giannis foi trocado, tá tudo bem. E é isso. Mas assim, para você entender por que o Milwaukee Bucks aceitou, né, enviar o maior ídolo da história da sua franquia embora, vocês têm que entender também, né? A gente tem que voltar um pouquinho no tempo aí e entender que aquele vestiário ali
já não tava legal, né, rapaziada? Vamos combinar aqui. Desde maio do ano passado, né, o Giannis e o empresário dele avisaram a diretoria do Bucks assim, ó, acabou o ciclo, fechou, é isso, é melhor pros dois lados, faz uma troca e é isso. E ele deixou bem claro que não assinaria nenhuma extensão de contrato. E o que a diretoria do Milwaukee Bucks fez em desespero para tentar segurar aí o Giannis Antetokounmpo? No meio do ano passado, eles simplesmente jogaram o contrato do Damian Lillard no lixo, esticando aí 113 milhões de dólares por 5 anos na folha de pagamento só para abrir espaço e contratar o Miles Turner. E aí o gerente geral chegou no Giannis Antetokounmpo, chegou lá no empresário dele e falou, pronto, ó, tá aí, tá feito, agora é nóis, mano. Agora nós vai brigar pro título, e é isso aí. E eles não brigaram. O time simplesmente implodiu, rapaziada. Em dezembro o time já tava com uma campanha negativa, o Giannis pediu troca de novo, só que aí a janela de troca era só em fevereiro, e aí as conversas travaram. Só que aí o Giannis é ligeiro, né? Ele é ligeiro, né? Porque o cara sabe jogar. Ele postou uma paradinha hoje também, né? Falando que Deus sabe de todas as escolhas dele e tal, só que lá naquela época, no ano passado, o que o Giannis fez? Postou aquele vídeo clássico do filme do Lobo de Wall Street, tá ligado? Falando, meio que deixando assim, tipo, eu não vou sair, tá ligado? Só pra acalmar os ânimos. E a partir daí o negócio ficou feio de verdade. Logo depois disso ele jogou 6 partidas e hiperestendeu o joelho em março. E aí com o time fora dos playoffs eles terminaram com a campanha ridícula de 32 vitórias e 50 derrotas. E a diretoria pediu pra ele nem jogar mais. Só que assim, o Giannis peitou os caras, né? Falou, não, mano, quero jogar e tal. Esse cara falou, não, mano, você não vai jogar. E aí o clima ficou feio. Rolou até investigação da NBA sobre o Giannis jogar ou não jogar, tá ligado? Tava estranha a parada ali. Só que aí teve pressão do Bucks pra cima do Giannis também, né? Porque no início de maio ali, né, o coproprietário do Bucks chegou no cara, né, no Giannis e falou, ô, mano, ou você renova até o draft ou tchau, pode ir pra onde você quiser. E deu no que deu, né? Agora, rapaziada, vamos esquece Milwaukee, vamos falar do futuro, vamos falar de Miami Heat, vamos falar de Pat Riley, vamos falar de Erik Spoelstra. Como é que vai ser esse time do Miami Heat aí, que basicamente tem uma defesa muito forte, né? Com a chegada de Giannis Antetokounmpo, tem o Bob Portis vindo do banco também. Mas e o ataque? O que a gente tá falando aqui, rapaziada, de juntar Giannis Antetokounmpo e Bam Adebayo no mesmo garrafão. Vocês estão entendendo isso? Os caras sempre disputaram aí prêmio de jogador defensivo do ano, agora vocês têm essas duas torres gêmeas para jogar. 2 aí dos defensores mais versáteis, dominantes e agressivos de toda a NBA. Se fazer cesta contra o Miami Heat já era, né, difícil ali nos playoffs, imagina agora, né? O teto defensivo desse time é, sem sombra de dúvidas, o mais assustador da liga. Eu sei que o Heat teve uma temporada difícil, ficou em 10º no leste, caiu pro Charlotte Hornets, tá ligado? E chegou a hora, Heat Culture. Porque talvez essa seja a maior contratação do Heat desde LeBron James, podemos dizer assim. Teve o Jimmy Butler também, né? Levou o time 2 vezes para as finais. E não esquece aí que o pacote ainda veio com o Bob Portis, tá? Pra trazer aquela energia caótica que ele sempre traz do banco, porque o cara é zica, mano. Agora, rapaziada, vamos falar de uma parte que pouca gente entende, mas explica basicamente o porquê essa troca aconteceu exatamente desse jeito. Nessa atual NBA de 2026, o teto salarial não perdoa ninguém, né? Vocês estão ligados, já até expliquei lá no vídeo que eu fiz dos Knicks, se você não viu, vai estar aí nos cards. E eu tô falando por causa do bendito Second Apron, né, que é aquela linha de punição financeira que tira todos os direitos de montar um elenco, né? Fica difícil. O Giannis só tem mais 1 ano garantido de contrato antes da sua player option aí de 2027. E qualquer time que fizesse uma troca por ele precisava da garantia de que ele assinaria uma extensão máxima de longo prazo. E só o Miami Heat e o Boston que conseguia essa promessa aí pro Giannis Antetokounmpo. E se liga só como que o bicho pega. Se o Miami ou Boston passassem essa second apron, eles receberiam punições bizarras, tá? Se liga só o que acontece se você fica nessa zona por muito tempo. Proibido combinar salários, né? Você não pode juntar o salário de 2 ou 3 jogadores medianos para buscar uma estrela, né? As trocas precisam ser praticamente de 1 para 1. O seu draft fica meio que congelado, né? Porque suas escolhas de primeira rodada daqui a 7 anos ficam travadas para troca. E se você insistir em ficar nesse second apron por 3 de 5 anos, a sua escolha já vai automaticamente pro final da primeira rodada, mesmo que você seja o pior time da liga. E também você fica sem buyout, tá? Você perde o direito de assinar com qualquer jogador veterano que ganha acima da média da liga após ser dispensado, né, por outro time, que é o famoso buyout. E foi exatamente por isso que o Bucks recusou aí o Jaylen Brown. Se o Milwaukee aceitasse o Brown, né, que ganha o salário máximo, o time ia continuar colado no teto salarial, engessado, sem poder fazer nenhuma outra movimentação para o futuro. E aí, eu escolhi esse pacote do Heat com o Tyler Hero, Jaime Hack, jovens na casa dos 20 anos ali, contratos controlados, o Milwaukee escapou do teto, limpou a folha de pagamento e ganhou, né, a flexibilidade aí que o novo regulamento da NBA exige
para um rebuild orgânico. Basicamente, essa matemática aí do teto salarial da NBA, né, salvou o futuro do Milwaukee e deu de bandeja aí, né, o Giannis Antetokounmpo pro Milwaukee Bucks. Antetokounmpo pro Milwaukee Bucks. É difícil de falar. Pat Riley ficou muito tempo sem trabalhar? Ficou, né, mas ele fez história, rapaziada. Simplesmente tirou o Giannis Antetokounmpo de um elenco que já ia implodir, né, e agora transformou o leste numa guerra. Agora eu quero saber de você aí, o Miami Heat, como é que ele fica na fita aí, né? Ficou em 10º lugar, mas e agora? Vai ficar ali num top 6, vai pegar mando de quadra na próxima temporada? Quem mais pode chegar nesse time? E você aí, torcedor do Celtics, teria entregado o Jaylen Brown pra ficar com o Giannis Antetokounmpo? Valeria a pena? Deixa aí nos comentários, mas ó, não acabou ainda, tá? Não acabou ainda, porque nessa mesma noite teve outra troca que talvez a gente foi pego de surpresa aí, tá? Porque essa aí do Giannis no Heat, no Celtics, tava geral falando, todo mundo sabia que ia acontecer uma hora. Essa troca envolvendo Minnesota Timberwolves, Chicago Bulls e Brooklyn Nets, a gente tem que falar dela também, né? Que também foi outro puro suco de estratégia financeira, tá? Julius Randle está voltando para Nova York, rapaziada, mas calma, que não é no New York Knicks, não. Ele tá indo pro Brooklyn Nets. Minnesota Timberwolves mandou o Julius Randle a escolha de número 28 do draft de hoje, né, pro Brooklyn Nets. E em troca, o Brooklyn Nets mandou o pivô Nick Claxton lá pro Chicago Bulls, e o Bulls mandou o ala Mo Gay pro Wolves. E o Minnesota ainda pegou a escolha de número 33 aí do Brooklyn Nets. E aí você me pergunta, mas DPC, por que o Minnesota Timberwolves fez isso? Eles estão malucos? Talvez, né? Talvez, mas eles querem abrir espaço aí, né, no teto, espaço no cap aí do Minnesota Timberwolves. E também vamos combinar, o Julius Randle foi muito bem na temporada regular, foi All-Star. Eu elogiei bastante ele lá no Conexão NBA, falei que ele se tornou ali um bom playmaker, talvez até um playmaker melhor do que Anthony Edwards, tá ligado? Mas nos playoffs ele deu uma pipocada, que inclusive eu vou lançar a tier list, tá, dos jogadores que pipocaram nos playoffs, né, que eu faço todo ano, enfim. E o Julius Randle é um deles, tá? Porque ele teve média de 12 pontos nos playoffs. Aí não dá, né? Aí não dá, contra o San Antonio Spurs. E também, rapaziada, isso aí abriu espaço para renovação do Ayo Dosunmu, tá ligado? Então isso aí ajudou bastante aí o Minnesota Timberwolves, né? O torcedor gostou bastante dele. E o Julius Randle, né? Já deu a hora, né? Já deu, não tem como. Vocês acham ainda que o New York Knicks perdeu a troca de Julius Randle e Karl Anthony Towns? Né? Talvez não. Falando de Ayo Dosunmu, o moleque destruiu um dos bancos nos playoffs, rapaziada. Ele meteu o jogo de 43 pontos aí contra o Denver, quando o Anthony Edwards estava, né, bichado, estava machucado. E agora ele garantiu um contrato aí de 5 anos e 112 milhões de dólares para ficar lá em Minnesota. E de quebra, né, o presidente do Wolves ainda criou uma exceção de troca, né, de 33 milhões para ir atrás de mais reforços aí na free agency. O cara deu uma aula de gestão, filho, não tem como. E pro Chicago Bulls, né, o Bulls simplesmente usou o espaço que tinha no teto salarial e recebeu aí o Nick Claxton, né? Ele que é um dos pivôs defensores mais sólidos da liga, né? Praticamente de graça, né, só absorvendo esse contrato dele aí de 23 milhões. E o Nets, eu não sei o que ele vai fazer com o Julius Randle não, né? Porque o Nets tá sempre rebuilding, né? E aí o Julius Randle lá, não sei se vai mandar ele pra China. Não sei o que vai acontecer. Mas eu quero saber a sua opinião também nessa troca. Quem que você acha que se deu bem aí? O Bulls, né? O Bulls de Thiago Splitter, o Minnesota Timberwolves aí que abriu espaço, renovou aí com o Dosunmu, o Brooklyn Nets que agora tem no seu time Julius Randle. É isso, rapaziada. Tamo junto. Eu vou editar o vídeo aqui e dormir, porque, né, tem que aproveitar os bons momentos de dormir, porque, né, tem draft e aí vai começar a free agency, e vocês estão ligados como é que é, né? Tamo junto.